Oi pessoal, eu sou a Georgia Niara, sou fotógrafa e artista visual. Fui contemplada pelo edital do Festival Latinidades Pretas, junto com a Feira Preta, para preparar essa oficina para vocês. Meu trabalho tem como base a ressignificação da imagem de corpos negros e de corpos dissidentes, e a partir disso eu preparei uma oficina de autorretrato para mulheres negras, sendo elas cis ou trans. Essa oficina tem como objetivo a gente entender o autorretrato como uma ferramenta que pode auxiliar no processo do nosso autoconhecimento, no processo de estudo do nosso eu. Eu separei essa oficina em duas partes e a primeira dela é para falar sobre o autoconhecimento. Não tem como falar de autoconhecimento sem falar sobre autocuidado. E muitas vezes a gente ouve falar sobre autocuidados que tem a ver com os cuidados externos. Às vezes sobre cuidados com a pele, cuidados com o cabelo. E às vezes os cuidados internos acabam não sendo ouvidos, a gente acaba não dando muita atenção. Isso tem muito a ver com o modelo de mundo e de sociedade que a gente vive, que a gente está habituado a viver nesse modelo colonizador e ocidental, né? Então, a partir disso, entender também que nos foi negado esses ensinamentos sobre o nosso conhecimento próprio, sobre a nossa autoestima, e que aos poucos a gente está resgatando isso, né, com as informações e como hoje em dia a gente consegue fazer com que essas informações cheguem a lugares que não chegavam antes. Então, a partir disso, partindo do princípio, vamos entender que a gente, para se autoconhecer, é necessário que a gente entenda que a vida, o princípio da vida é cíclico, né? E nós, quanto seres viventes nessa vida, somos seres cíclicos também. Enquanto mulheres, a gente tem a nossa ciclicidade própria, né? Para as mulheres que menstruam, para as mulheres que têm útero, a gente tem uma vida baseada em ciclos menstruais, né? E entender que esses ciclos não só são menstruais, mas como eles são também ligados ao ciclo lunar. Então, independente de você ser uma mulher que menstrua ou não, que tem útero ou não, nós somos regidos por um ciclo, né? Além de ser o ciclo da Terra, a gente tem muitos ciclos que regem, né? O ciclo da Terra, de rotação, translação, as estações, e a gente tem os ciclos da Lua. Então, vamos entender que para a gente entender a nossa ciclicidade, a gente precisa entender que existem sempre polos opostos, né? Então vai existir momentos em que a gente vai estar bem, quando a gente vai se sentir renascendo, quando a gente vai se sentir prosperando, né? E é um momento onde a gente vai se sentir no ápice de sentimentos, sejam eles sentimentos bons ou sentimentos ruins. Momentos que a gente vai estar se sentindo num momento de recolhimento, né? Com menos atenção, com mais vontade de estar afastada das pessoas, com mais vontade de estar se olhando internamente, de estar se resguardando, de estar se cuidando, né? Então é preciso que a gente entenda esses processos pra gente visualizar os momentos que são bons pra gente fazer determinadas coisas. Então tem vezes que a gente planeja fazer algo e na hora não dá certo por determinados motivos, a gente se sente muito frustrada. Então é importante a gente chegar aos ciclos para entender em que momentos os nossos padrões se repetem, para que a gente faça algo com êxito. Em que momentos é necessário que a gente se recolha para pensar, para planejar algo melhor, para no futuro planejar e executar de fato, né? Então, a gente entendendo esses nossos processos, a gente consegue se visualizar e se entender enquanto pessoas cíclicas, né? Enquanto mulheres cíclicas. Entender que enquanto mulheres, né, pessoas femininas, pessoas que têm essa energia feminina ancestral, que é uma energia muito forte, a gente sente coisas de maneiras diferentes. E que é importante que a gente volte nossos olhos a nós mesmas com amor para que a gente saiba se conhecer e se estudar da melhor forma possível, porque esse é o único caminho que vai fazer com que a gente se emancipe nessa vida. E falando do autoconhecimento, é importante falar que o autocuidado, o autoconhecimento é um ato de amor próprio, né? E que além, né, de ser um ato de amor próprio, a gente que é um ato de compaixão com nós mesmos, né? Porque se tem alguém que pode fazer algo por nós nessa vida ou em qualquer outra, somos nós. Então,
quem conhece a gente melhor é a gente, né? E entender que esse caminho do amor próprio não é um caminho romantizado, como muitas vezes a gente ouve falar, é um caminho de muitos desafios, de muitos processos, e como eu disse, é cíclico. Então as coisas vão se repetir para que a gente consiga entender e evoluir no próximo ciclo, né? Então é necessário que a gente esteja atenta para perceber essas mudanças. Entender que esse cuidado com a gente é um cuidado ancestral e que nos foi negado por muito tempo essa informação, mas que os nossos ancestrais deixaram pra gente esse legado de informações de coisas, né? Então tem coisas que a gente pensa que é muito nova, mas que na verdade já é muito antiga, de muitos e muitos anos, de muitas e muitas outras vivências, né? E vivências essas que circulam nas nossas veias e estão no nosso sangue. Então se a gente se atentar e se ouvir, a gente consegue entender esses cuidados necessários. Então, para falar do autocuidado e do autoconhecimento, a gente precisa, além de entender a nossa ciclicidade, entender também como anda a nossa alimentação, do que a gente se alimenta, né? E por isso é importante essa palavra, alimentação, né? Não é só o que você come, é o que você se alimenta, o que nutre o seu corpo, né? Se o seu corpo ele se nutre de energias boas, energias positivas, de momentos bons, momentos felizes, de prosperidade nos seus pensamentos, ou se o seu corpo se nutre de frustrações, de momentos tristes, de angústias, né? É importante que a gente se alimente não só de coisas que a gente possa comer, quanto a gente se alimentar de coisas que possam nutrir a nossa alma, né? Nutrir o nosso corpo de fato para que a gente prospere. Então é importante para o nosso autoconhecimento a gente entender e conhecer o que a gente se alimenta, do que o meu corpo gosta de se alimentar, né? E falando de comida, é importante que a gente pense a nossa alimentação nesse sentido, pensar o que a gente traz para o nosso corpo, o que a gente digere no nosso corpo, né? E qual é esse processo? Às vezes a gente está acostumado, né, nesse mundo capitalista, a comer muitas coisas pesadas, coisas que fazem com que a gente faça a digestão de uma forma pesada e intensa, né? Às vezes a gente não tem tempo para descansar o nosso corpo desse processo, né? De digerir, ingerir. Então a gente precisa pensar com muito cuidado as coisas que a gente ingere. E pensando em ciclos, né? Porque as coisas estão todas interligadas, que tem momentos em que é importante a gente se alimentar de algumas coisas e outros que não, né? Esse é um assunto que ele se estende muito em muitas camadas, então falando assim bem por cima mesmo, sem dar exemplos e objetivos assim, mas é importante que a gente perceba a nossa alimentação nesse sentido e que a gente sempre tenha a opção, que a gente sempre olhe para o caminho das coisas mais saudáveis para o nosso corpo, seja de pensamentos, de momentos, pessoas, situações mais saudáveis, que nos tragam mais alegria, que nos tragam leveza, né? Para que a gente consiga digerir isso no nosso corpo e que o nosso corpo reverbere isso, né, dentro desse fluxo que a gente é. Então é importante a gente entender nossos ciclos, entender a nossa alimentação, entender o que a gente come, né? Porque tudo que a gente ingere no nosso corpo vai reverberar em algum canto, né? Entender que às vezes a gente está com alguma doença ou algum distúrbio em alguma parte e que entender que isso nada mais é do que uma manifestação do nosso corpo de algo que não está funcionando muito bem. Então, às vezes a gente tem dores específicas em lugares específicos, né? Pensando assim, em pessoas que menstruam, de ter cólicas muito fortes no seu ciclo menstrual, entender nesse momento o que a gente está comendo, do que a gente está se alimentando, que está causando isso, né? Às vezes a gente nem percebe, né, essas coisas porque elas são muito sutis, mas é importante que a gente esteja atenta para isso, né? Então, a partir disso tudo, é importante a gente enxergar a ciclicidade, enxergar a alimentação que a gente traz para o nosso corpo, do que o nosso corpo se nutre e em que momentos do nosso ciclo nessa vida as coisas fazem sentido dessa forma. A partir disso, a gente entende o quanto o se estudar é importante nesse sentido interno, para que ele externize e a gente consiga cuidar dos dois em harmonia.
E a partir disso, pensando também nessa externicidade das coisas, o autorretrato tá aí para retratar a gente e mostrar como a gente está em determinados momentos e fases da nossa vida. É uma ferramenta de estudo de você se enxergar visualmente, de você ver o seu corpo refletido, entender o que a externalização do seu corpo está te mostrando naquele momento. Então, pra gente entender isso, a gente precisa entender agora, além da gente ter entendido esse autoconhecimento, entender sobre o nosso corpo interno, das nossas necessidades internas, de perceber as nossas emoções, perceber os nossos sentimentos, entender as subjetividades que nos cercam e estar atenta a esses sinais, da gente conseguir externizar isso pra gente visualizar de fato aqui fora. E a partir disso, para entender o que compõe o autorretrato, além do autoconhecimento, é a gente entender sobre os conceitos estéticos fotográficos. Bom, sobre os conceitos básicos de fotografia, a gente precisa entender que não é necessário ter um equipamento incrível para realizar uma boa foto, né? Basta a gente querer e ter o desejo de registrar uns momentos. E o objetivo dessa oficina é que a gente se autorretrate usando o aparelho celular. Então não é necessário ter um equipamento incrível para fazer isso, e nem os conhecimentos avançados de fotografia, né? O que é preciso é a gente intuir o que a gente quer e como a gente visualiza se olhar nessa imagem, se enxergar nessa imagem que a gente vai criar. Para isso a gente vai entender alguns conceitos muito básicos, como primeiramente o que é um enquadramento, né? E pra gente entender o que é enquadramento, a gente precisa voltar lá atrás, antes da fotografia existir, pensar como eram registradas as coisas, as pessoas, os lugares, né? Então quando a gente vai ver coisas de um momento histórico, de coisas do passado muito antigo, normalmente a gente vê através de pinturas, né? Retratado através de quadros, imagens em tela, em pinturas. Então, antes da fotografia existir, as coisas eram retratadas através da pintura, através do quadro. Então, o enquadramento fotográfico nada mais é do que o que você quer que esteja pintado na sua tela, o que você quer enxergar dentro do seu quadro. E isso é você que cria da sua forma, no seu enquadramento. Então, se você quer enquadrar algo, e nesse caso o nosso objeto a ser enquadrado somos nós mesmas, né? Nós somos o nosso objeto de estudo nesse momento. Então a gente entender como a gente quer enquadrar nosso objeto nesse contexto fotográfico. E para isso a gente vai entender se a gente quer se registrar, se colocar dentro desse enquadramento, estar num lugar específico, colocar elementos na imagem, ou retratar algo muito mais próximo da gente, né? Então, enquadramento é algo que pode ser longe, pode ser perto, pode ter um contexto, pode não ter um contexto, pode ter elementos, pode não ter elementos. Então, cabe a nós, da nossa intuição, o que a gente quer colocar e como a gente quer registrar dentro dessa imagem, dentro desse enquadramento. E depois do enquadramento, um outro conceito muito básico que a gente precisa entender nesse momento é a relação de luz e cores. Para a gente entender luz e cores, a gente vai entender sobre temperaturas, né? Então, na fotografia, a gente entende na imagem as luzes e cores, as temperaturas quentes e frias. Então a gente pode se retratar com uma luz que pode ser uma luz mais forte, uma luz mais quente ou uma luz mais fria. E o que é uma luz mais quente, né? Uma luz quente é uma luz que você tem uma sensação de confortabilidade maior. Então normalmente a gente vê quando a gente... isso é um conceito psicológico pensado não só na fotografia, mas em vários lugares que a gente transita por aí. Então, por exemplo, se você vai numa rede de fast food, normalmente as luzes elas são mais frias, né? Que é algo que é para você se sentir menos confortável possível, para que você coma aquilo rápido e tenha outra pessoa para usar o seu lugar. Então, é uma técnica psicológica de ambiente para que você transite daquela forma. Ou quando você vai em algum lugar ou está em casa tem um abajur, né? A luz de abajur normalmente é uma luz quente, uma luz acolhedora, né? Uma luz mais amarela, que você se sente mais confortável e acolhedora. Então existe essa diferença, né? Uma luz mais fria normalmente é uma luz mais branca, né? Uma luz mais azulada, né? Tem isso. E uma luz mais quente é uma luz mais amarelada, né? Mais confortável de se estar.
Então, quando a gente vai se retratar, é necessário a gente pensar nisso. E não só pensar de fato, mas como intuir mesmo, né? Porque tudo aqui é sobre o nosso autoconhecimento, sobre como a gente está se sentindo e como a gente vai querer se retratar. Então, às vezes você está sentindo a necessidade de se retratar com uma luz mais fria, ou às vezes você está com uma necessidade de se retratar numa luz mais quente, né? Às vezes você quer usar a luz do sol, às vezes você quer usar a luz da lua, às vezes você quer usar a luz que tem na sua casa, ou até fazer o uso de lanternas, de coisas, tudo pode ser utilizado nesse momento, né? E tem várias técnicas também de usar coisas muito simples, né? Às vezes você usar uma camiseta pode mudar a cor de uma luz também, mudar a sua intensidade. Então, pensar nesse conceito de luz também, não só das cores, mas também de entender a intensidade da luz que a gente quer usar para se retratar em determinados momentos. Então, às vezes a gente quer se retratar numa luz muito forte, muito clara, às vezes a gente quer se retratar com pouquíssima luz, uma coisa muito mais escura, né? E que pensar também que esses conceitos, né, de claro e escuro não tem a ver com coisas boas ou ruins. São momentos e são subjetividades, né? O escuro não é algo ruim, né? É algo subjetivo do que a gente está sentindo, do como a gente vai se enxergar e como a gente vai ver isso também. Então, às vezes você quer se registrar numa luz mais escura, tá tudo bem. Uma luz mais clara, tá tudo bem também, né? Então, entender esses conceitos, né? De que tem sensações que a imagem passa e que no autorretrato são sensações que a gente está sentindo. Sensações que a gente está se enxergando, momentos que a gente está. Então, pensando no conceito de enquadramento, conceito de luz e cores, é a gente entender como a gente vai enquadrar a nossa imagem, o que a gente quer colocar dentro dessa imagem, dentro desse quadro, dentro da nossa tela que a gente vai pintar, e como isso vai ser iluminado, como isso vai ser repassado de forma sensorial, né? Então a gente vai se retratar e enquadrar num contexto aberto, e a gente vai pensar nesse contexto aberto com uma luz mais quente ou uma luz mais fria. E se a gente se retratar de uma forma mais fechada, enquadrar de uma forma mais próxima, vai ser algo mais claro, algo mais escuro, algo mais quente ou algo mais frio. E não só nas questões de luz e cores, mas também entender os elementos que a gente usa, o que eles representam pra gente, né? Além de uma questão de conceito artístico, né, e aspectos artísticos, é entender o que essas coisas representam pra gente, por que elas estão sendo escolhidas para ser usadas na imagem que a gente está nos representando. Então, é pensar tudo isso, né? No fim, a fotografia nada mais é do que uma ferramenta que a gente está acostumado a usar. Hoje em dia a gente vê muitos autorretratos em forma de selfie, né? Então as pessoas já se autorretratam o tempo inteiro, de várias maneiras, né? Mas a gente está pensando nessa forma de criar um contexto de uma fotografia para um autorretrato, né? E a gente precisa ter esse cuidado quando a gente pensa nisso, da gente pensar como a gente de fato quer se enxergar. Então, esses são os conceitos básicos de fotografia que a gente precisa entender, que são os conceitos de enquadramento, de luz e cor, e as temperaturas de quente ou fria, que basicamente tem a ver com as nossas sensações, a nossa intuição e o que a gente está sentindo nesse determinado momento da nossa vida. Bom, pessoal, então até agora a gente conseguiu entender um pouco desse processo, né, para desenvolver o nosso autoconhecimento, e que através disso, né, através dos conhecimentos desses conceitos básicos de fotografia, a gente consegue usar o autorretrato como uma ferramenta para alcançar a nossa imagem verdadeira, né, e que a gente possa estar se permitindo experimentar a gente construir a nossa autoimagem, né? Pra gente jogar no mundo a nossa autoimagem de forma que nós mesmas tenhamos construído, né? Pensar que a gente vive numa sociedade, né? Num modelo de mundo que foi colonizado, o quanto isso não foi destruído, né? Ao passar dos anos, ao passar do tempo, e que essa memória tá na gente ainda, né? É muito difícil se desvencilhar desse processo colonizador que aprisiona a gente tanto, né? Então, a gente se autorretratar, a gente criar nossa própria imagem, a gente jogar pro mundo a imagem verdadeira do que a gente é. Que ninguém é melhor do que nós mesmos para fazer isso, para construir a nossa imagem, né? Não deixar que eles digam pra gente o que a gente é,
né, que não deixar mais que eles deturpem a nossa autoestima, porque ela é muito preciosa e se dependesse deles a gente não estaria aqui agora, não se sentiria da maneira que a gente se sente hoje, não conseguiria estar criando as nossas redes, estar repassando nossos conhecimentos umas para as outras. Então que a gente possa, né, criar esse centro de construções do que a gente é, né? Cada uma partilhando um pouco do que sabe, a gente consegue construir muitas coisas. E que a nossa imagem é algo muito importante a ser zelado, né? O tempo inteiro a gente recebe notícias a partir de estereótipos que tem sobre a nossa população. E quando a gente se autorretrata, quando a gente cria a nossa própria imagem, a gente bate de frente com isso, né? Afirmando o tempo todo que a gente não é o que eles pensam que a gente é e afirmando pra gente o tempo inteiro também que a gente não é o que construíram da gente, né? Em diversas camadas sociais, em diversas camadas culturais, que a gente é muito ampla, né? A gente é ancestral, então a gente resgata essa energia, resgata esse poder quando a gente tá reafirmando a nossa imagem, quando a gente tá construindo quem a gente é. E o autorretrato ele serve como essa ferramenta para que a gente possa se estudar a partir do tempo, se estudar a partir das fases da vida, dos momentos. E que é isso, ninguém melhor do que a gente mesma para se retratar nesse mundo, não é mesmo? E hoje em dia é muito mais fácil, né? A gente consegue usar o celular, tem temporizador, tem muitas maneiras da gente fazer isso, usar aplicativos de edição de foto, né? E essas questões da gente não se apegar nas questões técnicas, né? Da gente sentir essa liberdade, da gente criar o que a gente quer criar, seja da forma que seja, né? Às vezes a gente fica muito preso a um padrão estético específico e na verdade não é necessário, né? A gente seguir uma mesma linha de raciocínio o tempo todo, né? A arte, ela tá aí para ser desenvolvida e criada a partir do que a gente sente, né? Quem não cria arte a partir do que sente são as pessoas que a gente conhece, né? Que criam arte para vender. E essa coisa de vender é algo mercantilista, algo do mundo branco colonizador. Então pra gente o que importa é a nossa essência naquilo que a gente tá fazendo, que a gente tá construindo. Então não importa o que a gente faça, a gente vai construir bem, a gente vai construir bonito e construir a nossa própria imagem, com certeza a gente vai construir bem, incrível e lindo. E aí fica o desafio, né, da gente terminar essa oficina. O objetivo da oficina A Bebê de Mim, o autoconhecimento baseado em autorretratos, é que a gente entenda esse caminho, esse processo do se entender, do se enxergar, né, do se estudar e se ter como um centro de amor, um centro de acolhimento, um lugar precioso de estudo e carinho a se zelar. E aí, a partir disso, dessas informações que eu repassei, das informações que vocês têm, o desafio da oficina é que a gente construa um autorretrato, né, desse período da nossa vida, desse momento que a gente está, como vocês quiserem criar. E aí fica pra vocês, a critério de vocês, se vocês querem guardar, se vocês quiserem me mandar também, eu vou ficar muito feliz em receber e visualizar. Quiserem saber mais do meu trabalho, me conhecer melhor, querer conversar, qualquer coisa, vou deixar os meus contatos aqui. E no final vou deixar também os meus autorretratos que eu fiz nesse período para essa oficina, com esse cenário que eu trouxe, com elementos daqui, e aí fica de referência para vocês também, tá bom? Muito obrigada para quem me ouviu e um beijo, espero que todos estejam bem.